Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, chegamos a mais um domingo, dia do Senhor. Hoje, 19 de setembro, estamos iniciando a 25ª semana do tempo comum. Hoje, domingo, é importante que nós abrimos o nosso coração primeiro para viver esse dia, que é o dia dedicado ao Senhor. É dia onde nós somos convidados pela igreja a participar junto com a comunidade da Santa Eucaristia. É um dia especial, é um dia de celebração. Celebramos hoje, e como todos os domingos, a ressurreição do Senhor. Portanto, é um dia onde nós somos convidados a estar com a comunidade celebrando na Santa Eucaristia. Hoje também o Senhor nos convida a olharmos para as realidades deste mundo e sabermos nos comportar, nos colocar diante de tudo aquilo que o mundo oferece, não nos deixando influenciar pela sabedoria do mundo, mas permitindo que o Espírito Santo nos conduza. Vamos então rezar, pedindo ao Espírito Santo que nos dê essa luz, que nos conduza. Estamos ainda no mês de setembro, mês da Bíblia, portanto, sempre é bom lembrar que a palavra de Deus deve ser essa luz que ilumina os nossos passos, as nossas decisões, para que nós possamos estar sempre de acordo com a palavra de Deus. Rezemos hoje com Santo Agostinho. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar, o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, eu vos ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. Muito bem, como disse antes, amados irmãos, nós estamos vivendo o 25º domingo do tempo comum, ainda no mês de setembro, mês da Bíblia. E o Evangelho de hoje volta a tratar de um tema que já foi tratado e que é tratado muitas vezes por Jesus. Por quê? Porque o assunto sempre volta nas discussões dos apóstolos. E é um assunto que, infelizmente, domina os nossos corações de uma forma negativa. Os apóstolos discutiam quem dentre eles seria o maior. E nós vemos hoje, na verdade, nos dias de hoje, não uma discussão, mas uma verdadeira competição para se colocar sempre como maior e melhor do que os outros. Então, muitos de nós queremos os primeiros lugares, os melhores lugares nas mesas, queremos a maior fama, queremos o maior prestígio, queremos autoridade sobre os outros, vivemos brigando e discutindo e competindo para alcançar esses primeiros lugares. E muitas vezes, infelizmente, muitos, para alcançar os primeiros lugares,
acabam prejudicando, pisando, machucando, humilhando os irmãos, as outras pessoas. Nós vemos hoje como está fácil nas redes sociais humilhar os outros, dizer palavras de humilhação. Como está fácil hoje, como as pessoas se sentem à vontade em estar tentando pisar, humilhar para sobressair, para se colocar em um patamar a mais. E é bom sabermos que nós, que queremos e que nos dizemos cristãos, seguidores de Cristo, é bom sabermos que a lógica de Jesus Cristo é exatamente contrária a essa. É necessário que a gente entenda que o Senhor está dizendo que nós não devemos lutar pelos primeiros lugares aqui, mas nós devemos nos preparar para garantirmos um lugar lá na eternidade. Então, o Evangelho de hoje, Jesus falando, dando um recado claro para os seus discípulos, não era para a gente de fora, era para a gente de dentro, era para a gente da sua convivência, que a lógica de Deus é diferente, oposta à lógica do mundo. E Jesus vai dizer: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Isto está no Evangelho de hoje, capítulo 9, versículo 35. Veja, amados irmãos, o que Jesus está dizendo para nós com esta palavra? Que nós não devemos nos preocupar com as melhores posições aqui. Aqui nós estamos para servir. Aqui nós estamos para nos colocar a serviço dos irmãos. Seguir Jesus é estar a serviço da sociedade, para mudar a sociedade, para melhorar o coração das pessoas, para promover a paz. Estar a serviço da igreja, da evangelização, da sociedade, é dar um exemplo de humildade, dar um exemplo de fidelidade e, sobretudo, ajudar as pessoas a compreender que não são as coisas, nem os poderes, nem as posses desse mundo que nos levarão para o céu. Ao contrário, é a humildade, é o serviço, é o colocar-se à disposição dos irmãos para ajudá-los, para que todos possamos superar as nossas misérias. É importante que nós percebamos isso e Jesus não se cala diante dessas situações para dar esse recado, para fazer essa catequese. E quantas vezes ele vai dizer isso para os seus discípulos? Lá na última ceia, ele chega a lavar os pés dos seus apóstolos. Em quantas ocasiões ele dá esse exemplo de humildade para mostrar para nós que nós não devemos estar brigando pelos melhores lugares. A nossa caminhada nesse mundo não pode ser uma caminhada de competição. Nós não estamos competindo com os irmãos, mas nós estamos a serviço dos irmãos, porque todos precisamos estar com um único objetivo, com um só foco, que é chegar à eternidade, que é gozar das primícias e da felicidade eterna. Este mundo é um mundo de preparação e nós nos preparamos para a eternidade não competindo com os outros, mas servindo aos outros. Não precisamos competir. Este mundo está colocando no nosso coração essa necessidade de competição, de ser o melhor, de fazer melhor, de ser mais, de poder mais, de ter mais. Mas não é isso que vai nos levar para o céu. Não é o ter, não é o poder,
mas é o serviço. As autoridades, se tivessem consciência disso, ao pleitearem um cargo político, por exemplo, deveriam ter a consciência de que tudo isso é para servir e não para ser servido. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e ele é Deus. Por que nós nos achamos no direito de querer ser servido pelos irmãos? Ao contrário, o Senhor está nos ensinando, nos dizendo, nos orientando, nos pedindo de que nós precisamos nos colocar a serviço dos irmãos. E para que colocarmos-nos a serviço? Para ajudarmos os irmãos a viverem a vida que nos leva à santidade. É um exemplo que nós estamos dando. A palavra de Deus nos coloca dentro desse contexto para que, servindo, nós possamos elevar as pessoas e aproximá-las de Deus. Peçamos ao Senhor que nós entendamos essa orientação de Jesus, essa catequese de Jesus, e que a partir de agora, se não somos, a partir de agora, nós nos coloquemos a serviço. Serviço da evangelização, serviço do amor, serviço da paz, serviço da concórdia. Não sejamos instrumentos de discórdia, mas sejamos instrumentos de paz e de concórdia, de fraternidade, servindo, colocando-se a serviço dos irmãos. Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti para que Tu possas transformar-nos em servos fiéis da Tua palavra e dos irmãos, para que todos possamos um dia chegar à glória de contemplar a Tua face vitoriosa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ótimo e santo domingo. Deus abençoe você. Até amanhã.